Quando for tomar uma decisão hoje, pense muito bem se você está em busca de paz ou de guerra. Se você precisa realmente tomar essa atitude, realmente reagir dessa forma, porque a lua está em Áries e essa lua é muito reativa. Hoje, aqui no Somos de Lua, nós vamos falar sobre a lua minguante, essa fase desse ciclo. Vamos falar sobre as previsões da semana para essa fase lunática, que é uma fase de finalização, e também vamos trazer uma reflexão sobre a lua em Áries, para que vocês possam observar aí os comportamentos e o humor de vocês durante essa fase. Então vamos começar pelas previsões da semana. Então a gente tem uma previsão de finalização de ciclo, porque é uma lua minguante, toda lua minguante a gente mingua, a gente diminui, a gente vai ter um discernimento maior, a gente vai ter uma racionalidade maior, a gente vai pensar mais. E isso pode causar também uma irritabilidade, uns desconfortos, um processo mental de ansiedade, de querer fazer as coisas rápido, de terminar tudo muito rápido, já que a gente anda realmente num ritmo mais acelerado. A lua minguante é esse convite da gente entender que essa é a fase do ciclo da nossa vida, que a gente precisa descansar, que a gente precisa refletir mais, que a gente precisa pensar nos nossos excessos que foram feitos na lua cheia, que a gente precisa ficar um tempo mais em solitude, um tempo mais com a gente, né? E tem gente que evita isso, evita ficar consigo mesmo, né? Evita ficar com seus pensamentos, evita ficar com suas reflexões, porque é um processo, né? O autoconhecimento é um processo de autoavaliação e nem sempre todos estão acostumados com isso. Eles preferem o que eu digo, né? O que eu sempre falo, momento fuga. Eu fujo para bem longe de mim. Então eu começo a arranjar problemas, situações, questões externas para resolver, para que eu não precise resolver e olhar para mim, olhar para as minhas questões. Então, esse já é a primeira questão aqui da semana. A segunda questão é essa pressa, essa impaciência, essa irritabilidade. Então, você observe aí se você não tá nesse ritmo muito acelerado de querer as coisas tudo para ontem, sabe? E não fazer o caminho que precisa ser feito. Tudo tem que ter começo, meio e fim na nossa vida, né? Então, essa semana é uma semana de finalização. A lua minguante já tem esse processo. Mas a lua minguante em Áries, ela vem convidar a gente a ter autonomia para fazer isso, não depender dos outros, não ficar esperando pelos outros, entende? Para tomar certas atitudes, para iniciar um diálogo, para finalizar um assunto, para finalizar algo que ficou desconfortável durante o ciclo, né? Um relacionamento, alguma briga, algo que você não gostou, né? Então, a gente tomar essa iniciativa de resolver, né? E não simplesmente só esperar, ser reativo, eh, às vezes querer ter razão sobre tudo, né? Então, também reconhecer quais são os pontos que a gente precisa melhorar, que a gente precisa compreender, ter mais estratégia em fazer as coisas, porque às vezes a gente faz as coisas no automático, faz no impulso, faz sem pensar. Aqui eu vejo atuando muito as nossas crianças infantis, dentro das nossas birras, dentro das nossas impulsividades, dentro da nossa, às vezes, falta de nos dizer não, de colocar limites, né, de querer tudo para ontem, não entender que às vezes as coisas a gente tem ideais, sonhos, vontades, desejos, mas não vão ser realizados, né. A gente tem que lidar com a frustração. A gente precisa lidar com a rejeição e são, sentimentos, situações difíceis para essa lua, tá. "Ah, mas Ju, eu não tenho a lua em Áries, eu não sou ariano", independente, né, todo mundo tem Áries no mapa. E a área que a gente tem Áries no mapa é a área que a gente é mais reativo na vida. Seja no campo mental, seja no
campo emocional, em algum momento da sua vida você sente raiva, você sente frustração, você sente essa impulsividade, algo que desperta o que eu chamo de gatilhos. Então, existe uma ferida ali interna, algo que te incomoda demais, que te cutuca, e de repente, em algum momento, você tá vivendo, né, fazendo suas coisas, e aí alguém fala alguma coisa, ou tem algum tipo de reação externa, né, que desperta esse gatilho. E aí você é impulsivo, você é impaciente, você acaba trazendo à tona essa reatividade, essa pressa, né? Essa eu tenho razão, eu quero tudo para ontem, e em busca de guerra, do confronto, tá? Ou você pode sentir dentro de você essa dificuldade de lidar com o confronto, às vezes até um medo. Eu já tive medo de lidar com o conflito, com o confronto, de confrontar as pessoas, de, por exemplo, tirar satisfação sobre alguma situação. Eu sempre fui aquela meio, né, essa persona dependente, né, que é o processo que eu venho trabalhando em mim. Ela tem dificuldade de dizer não, ela tem dificuldade de resolver os conflitos, tá? Então ela às vezes pode atuar no modo fuga. Eu fujo para não lidar com aquilo. Eu finjo que tá tudo bem, né? Eu deixa pra lá. E aquilo vai se acumulando, tá? E tudo isso acumula raiva. Mas continuando aqui as previsões. É uma lua que ajuda a saber o que a gente quer, como a gente quer, de que forma a gente quer, e nos desafia a atuar, a tomar uma atitude realmente, porque uma coisa é você ficar no campo das ideias do que você quer, né? E aí, às vezes, você projetar isso no outro, né? Eu quero desse jeito, e aí você quer que a pessoa faça daquele jeito. Mas as suas atitudes, elas são condizentes ao seu querer, à sua vontade, né? Ela vem nessa autorreflexão nessa semana. E como a gente vai ter entrada, né, de um planeta de Marte em Virgem, ele tá saindo de Leão, vai para Virgem. Então, Virgem é um signo muito de organização. Então, junto com essa lua minguante, ajuda muito a gente organizar a vida, a gente saber o que quer, se reorganizar, porque a lua minguante fala muito da gente discernir muito bem as coisas que a gente quer, né? Então, vamos encaixar tudo, né? Vamos tentar organizar o máximo possível a nossa semana, se reorganizar emocionalmente também, sabe? Para que a gente não fique tanto em altos e baixos, que a gente consiga ter essa autorregulagem emocional. A gente tem essa observação dos nossos sentimentos para que não fique nessa coisa do impulso, né? Fazer tudo por impulso, ter reações impulsivas e depois não consegue agir com as consequências daquilo, sabe? Não consegue lidar com as consequências daquilo. Ou também um período, né? Você tá fugindo muito, não, vamos encarar aqui a realidade, vamos sentar, vamos fazer, né? Então eu vejo uma disposição mais ativa, mais enérgica, assim, né? Energia forte. Eu vejo uma propensão, né, a essa estabilidade que eu falei, e impaciência. Eu vejo essa vontade de se autoafirmar bastante, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado do quanto, né, essa autoafirmação é potente. Reatividade, né? A propensão de gerar muitos conflitos, porque se for muito reativo acaba gerando muitos conflitos. Mas eu vejo essa capacidade de tomar iniciativa, de agir, de recomeçar alguma coisa, de ter mais coragem, né? Que é uma lua que fala muito dessa coragem nessa semana, de tomar decisões importantes, né? De ter mais autonomia e independência sobre a sua vida, um processo mais de individualidade às vezes, tá? É uma semana que tem uma propensão também a ter bastante dor de cabeça, né? Porque Áries rege a cabeça. Então, cuidado, né? O tanto que você vai pensar, o tanto que você vai reagir, o tanto que essas questões vão ficar passando na sua mente, porque a propensão é de ter isso muito forte.
E aí ela é muito boa para fazer exercícios físicos, isso alivia bastante a energia dessa lua. É muito boa pra gente tomar atitude, né? Então não fica muito no campo das ideias, né? Começa a agir, né? Porque para você não gerar ansiedade, frustração, né? Para você também começar a entender esse processo de autonomia, se é algo que você tá enrolando muito para fazer, é uma semana boa para você ter vontade, iniciativa de fazer, né? Tomar atitude de fazer. Mesmo que no começo seja meio cambaleando, meio sem tato, meio sem jeito, né? Mas faça. É importante você sentir essa energia da coragem, da atitude, da iniciativa, né? Tem coisas que a gente tem muito mais atitudes do que outras. Então, é uma boa energia é para a gente fazer aquilo que a gente procrastina demais, aquilo que a gente fica se inventando desculpa para não fazer, né? Aquilo que é mais desafiante para a gente a fazer, ter coragem de fazer, tá? Então não perde esse time, mesmo que, como eu falei, mesmo que for meio desengonçado, não for perfeito, né? Não tiver o ritmo perfeito, o horário perfeito, mas dá esse tapa inicial. Você vai ver como você vai se sentir bem melhor. Não, isso aqui é algo que eu vivenciei, tá? Então, a gente reter essa energia, a gente reprimir isso é pior. A gente fica muito mais frustrado. Então, observa aí se faz sentido isso para você e se você vai se sentir melhor. Para aquelas pessoas que se calam demais perante as situações, aquelas que deixam para lá, que, ai, não vou, ai, vou me abster, né? Nunca vai pra guerra, né? Porque aqui a gente tá falando de extremos. Essas pessoas, elas precisam finalizar assuntos, tá? Então, pode ser uma ótima oportunidade para vocês começarem um diálogo de finalização, né? Eu estou me sentindo assim, eu me senti assim, eu fiquei irritado com isso, eu fiquei com raiva disso, eu fiquei magoado com isso, né? Não guardem isso, porque essa energia acumulada, ela vai virando raiva, ela vai virando mágoa, ela vai virando ressentimento. Então é sempre importante a gente tentar resolver de uma forma ou de outra, né? Não tenha medo de finalizar seus ciclos, não tenha medo de finalizar seus assuntos. É importante, tá? Às vezes a gente não fala algo, não faz algo para não deixar os outros desconfortáveis, mas quem fica dentro do desconforto somos nós. E aí isso vai tudo para dentro, tá? Emocionalmente falando. Eu gosto bastante de escrever na lua minguante, né? Eu gosto bastante de trazer perspectivas, né? Do meu ciclo. Ah, isso aqui tá bom, isso não tá. Fazer sempre essa coluna do bom e do não bom. Isso eu preciso mudar. Isso eu preciso recomeçar de forma diferente. Isso eu preciso ter mais estratégia. Isso, né? E isso tá bom. Nossa, eu vou continuar, né? Então eu gosto muito de fazer essa lista. Recomendo também. É muito interessante porque traz uma perspectiva daquilo que a gente não deve insistir, daquilo que a gente não deve gastar tempo e energia, né? Então essa reflexão também é bem interessante. E o último ponto aqui é a gente ver essas questões mais por que nos defendemos. Aqui eu vou falar um pouco mais profundo, tá? Porque assim, a lua em Áries, ela tá fazendo uma conjunção com Quirón, né, no céu. E ela traz muitas nossas dores emocionais. A gente já veio de uma semana passada, sentindo falta, saudade, sentindo uma necessidade de ter pessoas próximas, de sentir amor, acolhimento, né? Essa semana a gente vai ter aquela energia de se defender, de se proteger, para que a gente não se magoe, para que a gente não se machuque, tá? Aqui a gente vê 2 pontos. Aquelas pessoas que usam da defesa uma blindagem, então assim, eu afasto todo mundo de mim, né, porque eu me sinto rejeitado, eu me sinto excluído, eu não me sinto amado, então eu já me autorrejeito, eu já me excluo, já entro num casulo, já não quero falar mais com ninguém, não quer saber de mim, né, é muito 880, né, essa lua. Então, não quer saber de mim, então não quero falar mais com ninguém. É a birra.
da criança. Lembra que eu falei que eu vejo muito uma criança birrenta? Então. Ou a gente pode ficar muito reativo. Então, qualquer coisa que as pessoas falarem, para eu não ficar por baixo, para, né, porque eu sou uma criança reativa, eu já meto logo uma resposta, entendeu? Eu nem analiso se aquilo vai machucar, até a mim, não o outro, né? Se aquilo vai machucar, se é realmente aquilo que eu quero, se é realmente aquilo que eu sinto. Eu só quero me defender, eu só quero ter razão, né? Eu só não quero me magoar. Então, observem esses movimentos da sua criança, como ela tá conduzindo sua vida, tá? Porque às vezes a gente faz coisas ao contrário, né? Do nosso coração, do nosso sentir. Por defesa, por medo, tá? Então, observem como a sua criança está reagindo. Porque o adulto nessa situação, ele age como? Pensando. Ele não vai reagir impulsivamente. A não ser que seja realmente uma situação assim, por exemplo, tô andando, bati o carro, né? Enfim, precisa ter uma reação imediata. Mas assim, recebi uma mensagem. Preciso responder ela agora? Dependendo do grau da mensagem, dependendo de como a pessoa falou comigo, ou eu posso pensar? Entende? Então tem coisas que a gente pode pensar antes, ser mais estratégico, não ser tão impulsivo. Em várias situações, compras, falar, brigar, discutir, competir. Essa lua é muito competitiva, então, como eu falei, gosta de ter razão, quer competir. Quem tem mais razão? Entende? Às vezes os dois estão errados, né? Mas quer saber quem tem mais razão. O adulto, ele vai pensar melhor. Sabe, se aquilo vai desgastar, se não vai, se é uma boa energia, se tem a necessidade realmente de bater nessa tecla, nesse ponto. Não, realmente é um assunto que eu preciso finalizar, porque já tá há muito tempo, já vem se arrastando, e se eu não falar, ou se eu não me posicionar, o negócio vai ficar pior. Então, assim, o adulto analisa, a criança só reage. Por birra, por querer ter razão, por querer ter os seus desejos realizados. Então ela vai sempre encontrar uma forma de reagir, de se defender, enfim, dá pra gente perceber, né? Quando é birra, como é só uma guerrinha, né? Quando a gente realmente quer se posicionar. Tem que ter a coragem, né, para resolver. E aqui entra o papel das nossas escolhas, porque quando eu falei assim, a gente tem que ver essa semana o que a gente quer, são as nossas escolhas. E todas as escolhas têm reações e geram consequências. Então, aonde eu vou colocar